Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that Em 17 de abril, eu finalmente consegui minha licença G2, em Ontário, no Canadá. Essa licença lhe permite conduzir um carro, bem como com alguns passageiros, após 6 meses. Eu, claro, tirei vantagem disso e dirigi até Caledon para um pequeno, digamos, passeio de domingo. Não tenho atualizado este canal há algum tempo e percebi que poderia muito bem visitar a casa onde o canal infame da minha infância foi localizado. A casa parecia diferente do que quando eu a vi pela última vez, em outubro. O lugar não era mais usado como uma creche e ficou lá, abandonado. No entanto, tinha uma placa de vende-se, mostrando que alguém ainda a possuía, querendo se livrar dela. A casa abandonada trouxe memórias nebulosas à minha mente, principalmente daquele dia que meu pai me levou para visitar o Sr. Urso. Um sentimento de terror veio sobre mim. O que aconteceu com as crianças enquanto elas estavam vivendo naquela casa? Eu caminhei até as escadas da porta da frente e olhei pela janela. Dentro da casa, eu podia ver um corredor quase vazio, apenas com algumas caixas ao fundo. No final do corredor, à direita, havia uma porta aberta, presumivelmente que dava para a cozinha. À esquerda, haviam 2 portas. Ambas aparentemente levavam até os quartos visíveis através das janelas de fora. Eu me perguntava onde era a entrada do porão, que foi localizado e se tinha sido selado. Eu andava ao redor da casa e encontrei a minha resposta. 2 portas de madeira que se encontravam em um ângulo quase plano foram fechados com cadeado e, com certeza, levava ao porão. Não querendo ficar ali, eu parti. Você não pode imaginar o que estava acontecendo em minha mente naquele momento. Atrás da casa, o campo vazio continuava, até chegar a uma densa floresta que se alinhava no horizonte. Eu me perguntei se era a floresta onde os corpos das crianças foram encontrados. Pensei comigo mesmo. Foda-se. E comecei a andar pelo campo atrás da casa para a floresta. A floresta era estranhamente calma. Dava para ouvir os poucos sons periódicos de um pica-pau perfurando uma árvore distante. Eu cautelosamente fiz o meu caminho mais fundo no bosque, sem me preocupar com o fato de que eu não tinha ideia de onde estava indo. Eu não sei como explicar, mas parecia que havia algo que eu tinha que encontrar. Eu vim para uma parte mais fina da floresta e haviam algumas pequenas casas ao longe. A casa de Polo passou pela minha cabeça e eu me perguntei se uma dessas casas havia pertencido a ele. Me aproximei de uma pequena clareira na qual eu podia ver 3 troncos de árvores adequadamente reunidos em uma espécie de semicírculo, em uma área carbonizada, mostrando que uma pequena fogueira tinha sido acesa recentemente. Ei, cai fora da nossa terra! Essas palavras quase me causaram um ataque cardíaco. Me virei para a minha esquerda e vi 2 pessoas vestidas com roupas escuras, correndo em minha direção. Meu primeiro pensamento foi de correr, mas, no entanto, como eles chegaram mais perto, vi que eram realmente apenas crianças no início da adolescência, possivelmente 13 ou 14 anos, às vezes até 12. À medida que se aproximavam, eles perceberam o meu tamanho. Bem, eu tenho cerca de 1,86, enquanto eles não passavam de 1,75. Nós dissemos, cai fora, disse o garoto maior que vestia uma camisa do Slipknot, obviamente intimidado. Eu mantive minha posição e dei de ombros. O garoto menor, que usava uma camisa do Metallica, tirou um canivete e o apontou para mim. Não, você não quer fazer isso, eu disse em um tom profundo e sério, tentando parecer o mais durão quanto possível. Peguei meu celular. As 2 crianças se retiraram. Aquele com a camiseta do Metallica guardou a faca. Olha, cara, nós não gostamos de pessoas em nossas terras. Assim, você pode simplesmente ir?
disse aquele que estava com a camiseta do Slipknot, obviamente intimidado. Eu não tinha nada para fazer na floresta, de qualquer maneira. Então, eu soltei um "tudo bem", simplesmente, e me virei para ir embora. Mas percebi que tinha uma grande oportunidade. Algum de vocês já ouviu falar de um cara que matou um monte de crianças nessa floresta? Tipo, uns 13 anos atrás? Eu perguntei às crianças. Os dois se entreolharam em confusão, mas o da camisa do Metallica respondeu: "Sim, todo mundo sabe sobre esse cara." Ele disse para mim como se eu fosse burro. O garoto da camisa do Slipknot continuou: "Ele vive por aqui, nos esgotos. O amigo do meu irmão mais velho disse que viu em uma fantasia de urso uma vez que passeava pela floresta durante a noite." Meus instintos me disseram que provavelmente era uma mentira, e o proprietário do Caledon 21 está provavelmente muito longe, existindo apenas como folclore nesta pequena comunidade. No entanto, como um ser humano, o pensamento do misterioso desconhecido desperta interesse. E onde fica o esgoto onde ele vive? Eu perguntei, só por curiosidade. Eu não acredito realmente na história do garoto. O garoto da camiseta do Metallica olhou para mim por alguns instantes, os olhos aparentemente cheios de aborrecimento, mas curiosos em mim. "Você não é daqui, é? Por que você veio até aqui?" Agora eu admito que eu estava um pouco assustado com a natureza da pergunta. No entanto, eu percebi que eu poderia muito bem explicar por que eu estava lá, apenas no caso de pessoas confundirem as minhas intenções. Eu disse aos garotos sobre a minha experiência com o homem e o Caledon 21, e que eu tinha que vir, talvez, procurar algum tipo de encerramento para o caso, embora eu mesmo não tivesse. As crianças pareciam familiarizadas com o canal, pois eles sorriram e olharam um para o outro quando eu mencionei isso. Eles também se tornaram mais compreensivos e me deram uma descrição detalhada sobre como chegar ao bueiro que levava ao esgoto. Pouco depois, eu decidi apenas dar meia volta e retornar para casa, deixando as crianças em suas terras. Mas, agora, você provavelmente está se perguntando por que eu deixei de ir, já que as crianças me deram detalhes importantes. É porque eu escolhi concluir o que eu tenho recolhido até agora. Aqui está o que as crianças me contaram com detalhes. O bueiro está à frente das terras das crianças, na mesma direção que eu estava indo. A fuga termina em um pequeno rio onde a água é drenada. Perto dali, há um pequeno parque infantil. As crianças me disseram que as pessoas raramente o usam. O homem, supostamente, vive no grande tubo que drena a água da chuva. As pessoas o têm visto, embora sempre usando uma máscara de urso ou o traje completo. Só uma nota. Eu não acredito que seja verdade, e penso que seja um mito criado pelos moradores. A história não parece plausível. Por que ninguém chama a polícia? Esse cara não parece suspeito? Essas e outras questões tornam a história inválida. Eu visitarei o bueiro, não porque eu acredito na história, mas porque eu quero uma desculpa para voltar a Caledon de novo. Então, este canal não morre aqui. Sem mais fitas para assistir, eu não sei o que mais falar. Mas, obrigado por continuar a apoiar a mim e ao meu canal. Eu sei que muitos estão ansiosos para obter mais informações sobre o que aconteceu em Caledon durante o ano de 1999. Eu farei o meu melhor para continuar minha pesquisa sobre o tema.